Oi, meus amores, tudo bom? Eu sou a professora Lohane, tá? Eu vou estar ministrando a disciplina de Biologia Celular para vocês. Nessa aula aqui, nós vamos fazer uma breve introdução, tá? Sobre a disciplina, sobre o que vocês vão estar estudando em Biologia Celular. Biologia celular é o ramo que estuda as células, no que se diz respeito à sua estrutura, suas funções e sua importância na complexidade dos seres vivos. Então, o que vocês vão estar estudando aqui nessa disciplina? Vocês vão estudar, gente, sobre as células, tá? Como que elas surgiram, os tipos de células e os organismos que pertencem, que têm células na sua composição. Estudo detalhado dos componentes da célula. Lá no final do século XVII, a construção do primeiro microscópio feito com apenas uma lente. Então, assim, depois no final do século XVII, eles inventaram um aparelhozinho com apenas uma lente, chamado de microscópio. Foi depois desse aparelho, gente, que eles começaram a estudar sobre as células, né? A estudar também sobre os micro-organismos. Esse cara aqui chamado de Robert Hooke, ele observou pela primeira vez células vegetais através de uma cortiça. O que o Robert Hooke fez? Ele pegou um pedaço de madeira, tá? Um pedaço de rolha, aquelas rolhas de vinho bem fininho, cortou com a lâminazinha bem fininha, um pedaço bem fino, e colocou no microscópio. Quando ele colocou no microscópio, ele viu essa imagem aqui, ó. O que ele pôde observar? Que a imagem tinha vários compartimentos, ó, igual tá aqui nessa imagem, tá vendo? Então, o que ele disse, né? Ele deu esse nome dessa imagem aqui de células, né? Célula significa vários compartimentos, né? Várias partes. Então, foi isso que ele observou nessa célula vegetal, né? Ele pegou um pedaço de madeira, cortou uma camadazinha bem fina, colocou no microscópio e se observou essa estrutura aqui que se deu o nome de células. Teoria celular. Mais na frente, dois cientistas criaram uma teoria, tá? Eles deram origem a uma teoria que era a teoria celular. O que afirmava essa teoria celular? Que todo ser vivo é formado por células. Então, para existir vida, tá? Para ser considerado um ser vivo, ele precisa ser formado por células. Só que há uma exceção, tá? Há uma exceção aí nesses micro-organismos, tá? Nesses seres, que é quem, gente? É o vírus. O vírus, ele não é, para alguns cientistas, né, para alguns autores, ele não é considerado um ser vivo. Por quê? Porque os vírus, eles são acelulares. O que significa dizer que são acelulares? Eles não possuem células, tá? Ó, células são unidades morfológicas e fisiológicas de todos os seres vivos, tá? Então, o que é célula? Primeiro, qual é o conceito de célula? Célula é a unidade básica e funcional dos seres vivos, da vida, né? Ó, são unidades morfológicas e fisiológicas de todo ser vivo. Somente, gente, há uma exceção, que é a relação dos vírus, tá? Os vírus, eles não possuem células. Eles precisam de uma célula, tá? Para poder ele estar realizando as suas funções, tá? Como se alimentar e se reproduzir. Então, ele precisa de uma célula, tá? Para poder estar ali realizando suas funções. Por isso que alguns autores falam que vírus, ele não são considerados seres vivos, tá? Porque eles não têm célula. E para ser um ser vivo, ele precisa ser formado por células, é como afirma aqui a teoria celular. Uma célula só se forma a partir de uma célula pré-existente, tá? Na divisão celular, é por isso que acontece a divisão celular. Que uma célula, ela só vai se formar a partir de uma célula mãe, certo? Uma célula filha só vai se formar a partir de uma célula mãe. E com os avanços na área da microscopia, foram se estudando ainda mais, né, sobre as células. A célula pode ser observada e estudada somente por microscópio e quase sempre depois de ter sofrido uma preparação especial, no caso, fixadores e corantes. Como que se é observado as células no microscópio? Tá? Não é simplesmente, eu vou pegar aqui fazer uma raspagem aqui da minha boca e observar as células, uma célula animal, uma célula eucarionte no microscópio. Não. Precisam de fixadores
e de corantes para poder fazer a observação dessas células, certo? Vírus, aqui está uma estrutura de um vírus, tá? Os vírus, como eu falei, eles não possuem células, tá? Eles são seres acelulares. Para alguns cientistas, né? Para alguns autores, para algumas literaturas, há essa discussão, né? Se os vírus, eles são considerados seres vivos ou não. As células, gente, elas não são iguais, tá? Elas vão se diferenciar tanto no tamanho, quanto na sua forma, no número e tendo em vista as suas funções. Então, aqui, ó, tem vários tipos de células para vocês. Aqui, nós temos uma célula sanguínea, tá? Que ela é no formato arredondado. Aqui, ó, nós temos outro tipo de células, tá? Aqui, provavelmente, é uma estrutura de um tecido, tá? Então, ó, nós temos vários tipos de células aqui de tamanhos e formas diferentes. Aqui, ó, nós temos células do nosso músculo. Aqui nós temos uma célula nervosa, tá? Que é um neurônio. Ela é totalmente diferente, ó, dessas outras estruturas aqui celulares. Aqui nós temos, ó, um espermatozoide, tá? Que é uma célula também do sistema reprodutor masculino. E aqui nós temos outra célula, tá? Então, as células, gente, elas, dependendo da região do corpo que elas vão se encontrar, do órgão que elas vão estar aderidas, tá? Vai estar formando aí esse órgão, vão ser células de tamanho e de formas diferentes também, tá bom? Ó, aqui é quanto ao grau de organização. Existem dois tipos de células: as células eucariontes e as células procariontes. O que, professora, que vai diferenciar uma célula de outra? Gente, vai estar aqui, ó, nessa estruturazinha chamada de carioteca, que somente na célula eucarionte é que nós vamos ter essa carioteca, tá? E na célula aqui, ó, procarionte, não vai ter essa carioteca. Professor, o que é carioteca? Gente, carioteca, ó, essa membrana aqui, ó, é uma película, é uma membrana que vai envolver o núcleo da célula eucarionte, tá? Diferente da procarionte, ó, porque na procarionte a gente tá vendo aqui o núcleo, a gente não consegue observar o núcleo dela, tá? Ó, o material genético da célula procarionte, ele fica todo disperso aqui no citoplasma. Então, o que nós vamos ter em comum na célula eucarionte com a procarionte? Nós vamos ter o quê? Membrana, tá? Ó, membrana celular, nós vamos ter nas duas, essa regiãozinha aqui, ó, em preto. Nós vamos ter nas duas. Citoplasma, também nós vamos ter, ó, tanto na célula eucarionte, como na célula procarionte, tá? O citoplasma, imaginem vocês uma geleia, tá? Imaginem uma gosma grudenta. Citoplasma é como se fosse isso, é onde vai estar aqui, ó, aderidas as estruturas dentro dela, tá? O citoplasma, ele é composto de 80%, mais ou menos de 80% de água, tem proteínas também no citoplasma, tem lipídios, tem todos os nutrientes essenciais para a vida de uma célula, tá? E aqui o núcleo. O núcleo na célula procarionte, nós não vamos ter núcleo, tá? Nós vamos ter estruturas diferentes de núcleo. Vamos ter como se fosse aqui o material genético todo espalhado. Inclusive, nós vamos estar estudando mais na frente os dois tipos de células diferentes, cada uma, tá? Vamos estar estudando elas separadamente. E aqui, ó, na célula eucarionte, tá? Nós vamos ter essa membrana que vai estar aqui, ó, limitando esse núcleo, chamada de carioteca, ou também pode ser chamada de envoltório nuclear. Entenderam? Seres procariontes. O que são seres procariontes? Eles são formados, ó, por células procarióticas. O que são essas células procarióticas, professora? Gente, são células mais simples, tá? Foram as primeiras células a existirem no planeta. Elas têm uma organização simples, elas não têm membrana nuclear, tá? O que é membrana nuclear? Essa aqui, ó, essa membranazinha aqui, ó, que envolve o núcleo, tá? Na procarionte nós não vamos ter. O material genético está disperso no citoplasma, como eu expliquei aqui, ó, no início, tá? O material genético ele vai estar aqui, ó, todo solto no citoplasma, nessa célula procarionte, e a ausência de organelas membranosas em seu citoplasma. Gente, a única organela que nós vamos ter nos seres procariontes é chamada de ribossomos.
Qual é, professora, a função dos ribossomos? Os ribossomos, ele tem função de produzir proteína. Vocês sabem que a proteína, ela é um elemento essencial, tá? Nos organismos, nos seres vivos. A proteína, ela tem vários tipos de funções, como estrutural, como energético, vários tipos de funções a proteína tem no nosso organismo, tá? E as células procariontes, elas precisam de proteína. Por isso que tem essa organela chamada de ribossoma para estar produzindo essas proteínas dentro dessa célula, tá? Então, os ribossomos vai ser a única organela membranosa presente nos seres procariontes. E os exemplos de seres procariontes estão aqui, ó. São as bactérias e as cianobactérias. Ó, aqui está o esquema de uma célula procarionte, tá? Para vocês. Tá vendo essa linha aqui, ó? Aqui tudo, gente, é o material genético, que ele está aqui, ó, todo disperso no citoplasma. Ó, aí aqui essas bolinhas pretas vai ser os ribossomos, tá? Vai ser a organela que eu falei para vocês, que vai ser responsável por produzir proteína para essa célula. Nos seres procariontes também, nós vamos ter, ó, essa estruturazinha aqui, mais aqui na superfície, chamada de parede celular. A parede celular, ela vai servir, gente, para dar rigidez a essa bactéria, tá? Para dar proteção e rigidez a essa bactéria. Nós temos também aqui, ó, a membrana plasmática, tá? Da bactéria. A membrana plasmática, ela vai servir para estar controlando o que entra e o que sai dessa bactéria, tá? Do meio interno para o meio externo ou vice-versa. Agora, os seres eucariontes. Eles são formados por células eucarióticas, né? Que é a organização mais complexa. Ela é como se ela derivasse da célula procarionte, tá? É uma segunda célula, são células mais evoluídas. Elas vão ter a presença de membrana nuclear, né? Que é a carioteca. Lembrando que a carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo, tá? Que protege o núcleo. O material genético, ele está separado do citoplasma, né? Nesses seres eucariontes, já vou ter o núcleo organizado e a presença de organelas membranosas em seu citoplasma. O que são, professores, esses seres eucariontes? Gente, é todo o resto. São protozoários, fungos, vegetais e animais, tá? Nos seres eucariontes, nós só vamos ter as bactérias e as cianobactérias. E nos seres eucariontes, todo o resto, tá bom? Lembrando que só não vírus, né? Porque os vírus, não se adequam a nenhuma dessas células aqui, porque eles não têm células, porque eles não possuem células, né, no seu interior, eles são considerados acelulares, tá? E aqui, ó, é uma célula eucarionte, tá? Com todas essas estruturas aqui, ó, temos mitocôndria, cloroplásto, vacúolo, ribossomos, plasmodesmo, complexo de Golgi, membrana plasmática, dentre outros. Nós vamos estar, nas próximas aulas, estudando esses dois tipos de células separadamente, viu? Para vocês ajudarem a fixar mais o conteúdo. Os seres vivos e o número de células. Existem os seres acelulares, os seres unicelulares e os seres pluricelulares. Os seres unicelulares possuem o quê? Uma única célula, já tá falando, né? Os seres acelulares são os vírus, né? Que eles não possuem células. A na biologia significa negação, né? Então, acelular é que não possui células. E seres unicelulares que vão possuir uma única célula. Exemplo, bactérias, protozoários e leveduras. Podem ser procariontes as bactérias e eucariontes, protozoários, fungos, leveduras e algas unicelulares. Os seres pluricelulares possuem vários tipos de células, né? Possuem várias células, são eucariontes e, na maioria, são fungos, vegetais e animais, tá? Então, lembrando, os seres vivos, nós temos 3 tipos de seres celulares, tá? Nós temos os seres acelular, que não possuem células, tá? Que são os vírus. Os unicelulares, que possuem uma única célula, que no exemplo das bactérias, tá? Dos seres procariontes. E os seres pluricelulares, que vão ter o que na sua composição? Várias células, tá? Que na maioria são fungos, vegetais e animais. Os seres pluricelulares nós só vamos encontrar nos seres eucariontes, tá? Nos seres que possuem
células eucarióticas. Deixa eu passar isso aqui. Certo, células eucarióticas. Na animal, são seres heterótrofos. O que são seres heterótrofos? São seres que não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, tá? Seres heterótrofos, eles precisam, tá, se alimentar de outro ser. Na célula animal vai ter a ausência de organela associada à fotossíntese, que é no caso do cloroplasto, tá? A célula animal não consegue realizar a fotossíntese. Vai ter a ausência da parede celular, tá? Que a parede celular é uma estrutura que dá rigidez à célula, tá? Nós vamos ter na célula procarionte e vamos ter na célula vegetal. E vamos ter também na célula animal a presença de um vacúolo, só que é um vacúolo menor do que na célula vegetal. Ó, a célula vegetal já vão ser seres autótrofos. O que são seres autótrofos? Eles produzem o seu próprio alimento, tá? Através da energia solar, através da fotossíntese. Vai ter a presença de cloroplasto, tá? Cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. A presença de parede celular, coisa que aqui, ó, no animal a gente não vai ter. E o vacúolo, já que no animal é pequeno, na célula vegetal vai ser um vacúolo que grande, tá? Então, aqui, ó, tá as principais diferenças de célula animal para a célula vegetal. São seres heterótrofos, tá? No animal, que não são capazes de produzir seu próprio alimento. E na vegetal já são seres o quê? Autótrofos, né? Eles conseguem produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. No animal, a ausência de organela associada à fotossíntese, que é no caso do cloroplasto. Já na vegetal, nós vamos sim ter essa presença desse cloroplasto. Na animal, não vai ter parede celular e na vegetal vai ter a parede celular. O vacúolo do animal é pequeno e o vacúolo da vegetal é grande. Ah, eu pulei essa daqui, ó, que é a ausência de lisossomos. Qual é a função da lisossomos em uma célula eucarionte? Ela vai ser responsável, gente, pela digestão celular, tá? Na célula animal, nós não vamos ter essa organela chamada de lisossomos. Lisossomos é diferente do ribossomos que eu falei no início, tá? Ribossomos vai produzir proteína, vai sintetizar proteína, e lisossomos vai ser responsável pela digestão celular na célula animal, tá? Na célula eucarionte. E aqui tá uma imagem, tá? De uma célula eucarionte, de uma célula, tá vendo? Tanto que ela é bem mais complexa do que a célula procarionte. A célula procarionte, como eu mostrei no início, ela é bem simples, não tem esse monte de estrutura aqui, ó. Esse vários tipos aqui de organelas diferentes, tá? Nós vamos estar estudando de uma por uma nas próximas aulas. E aqui é uma célula vegetal, até mesmo na cor, gente. A cor, ó, aqui tem clorofila, tá? Vai dar essa pigmentação, ó, na cor verde para a célula vegetal, certo? Então, gente, aqui é só a nossa aula mesmo de introdução, tá? À biologia celular. Nas próximas aulas, vamos estar dando início aí, estudando essas células, tá? Separadas, para você estar aprendendo aí de uma individual, elas individualmente, tá bom? Muito obrigada, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.